No luxuoso bairro do Leblon, o empresário Henrique Lemos olhava para a vista do seu apartamento, cercado por uma vida de conquistas, mas se sentindo vazio. Desde o divórcio, ele percebia um buraco emocional que nem o sucesso preenchia. Rodeado de amigos ricos e poderosos, cada festa, cada jantar e cada evento de gala pareciam frios e sem sentido. Ele queria romper com a superficialidade da alta sociedade, buscar algo mais autêntico, e nesse impulso decidiu tomar uma atitude inesperada. Henrique resolveu convidar Joana, sua empregada doméstica, para o próximo jantar de negócios. Para ele, Joana sempre fora mais do que uma funcionária. Ela era uma mulher forte, verdadeira e resiliente, que há anos o acompanhava e o conhecia de uma forma que seus amigos jamais conseguiriam. Ao fazer o convite, ele sabia que o gesto seria visto como um choque por seus colegas, mas algo dentro dele dizia que precisava dessa decisão para enfrentar o vazio que tanto o incomodava. Quando Joana ouviu o convite, hesitou, achando que fosse uma brincadeira. "O senhor quer que eu vá com o senhor para um jantar desses? Com aquela gente poderosa?" perguntou, rindo nervosa. Ao ver a seriedade no olhar de Henrique, ela entendeu que ele estava falando sério. Era uma proposta cheia de desafios e dúvidas, mas Joana viu naquele convite uma chance de mostrar que o valor das pessoas não estava em suas posses, mas em sua dignidade e força. Com o coração acelerado, ela aceitou. "Antes de continuar essa emocionante história, me conta de onde você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história chegou e me sentir mais perto de você." Agora, vamos continuar. Para Henrique, convidar Joana para o jantar não era uma escolha fácil. Desde que se divorciara, ele percebia que as relações à sua volta eram superficiais e vazias. Em presença constante de Joana, sempre dedicada e sincera, o fazia sentir que ela era uma das poucas pessoas que conhecia seu lado mais humano. Levar alguém como ela para um jantar de negócios era uma atitude arriscada, mas ele sentia que precisava desafiar a frieza que o cercava. Quando chamou Joana ao escritório e fez o convite, Henrique viu o espanto no rosto dela. "Eu, com o senhor, num jantar desses?" Joana mal conseguia esconder o nervosismo e até chegou a rir, achando que ele estava brincando. Mas ao perceber que ele estava sério, entendeu que ele falava de coração. A decisão de Henrique a emocionava e a deixava ansiosa, pois sabia que enfrentar olhares e julgamentos não seria fácil. Ela refletiu por um instante e percebeu que aquela era uma chance rara. Naquela noite, enquanto Joana se preparava para o jantar, olhou-se no espelho e viu uma nova versão de si mesma. Henrique providenciou um vestido elegante e discreto, que destacava sua presença e a fazia sentir-se forte. Ela respirou fundo e pensou em tudo o que enfrentaria naquela noite. Sabia que os olhares dos amigos de Henrique seriam críticos, talvez até duros, mas Joana decidiu que estava pronta para mostrar sua verdade. Henrique, por sua vez, sentia um misto de empolgação e nervosismo. Ele sabia que a decisão de levar Joana ao jantar seria comentada e julgada, mas ao mesmo tempo estava ansioso para ver como seus amigos reagiriam à presença dela. Em um mundo onde todos eram definidos pelo que possuíam, Joana era a personificação de algo raro, autenticidade e dignidade. Ele se preparava para o impacto que ela causaria naquela noite. A caminho do restaurante, Joana confessou seus receios a Henrique. "E se eu disser algo errado? E se todos me olharem como se eu fosse um peixe fora d'água?" Henrique segurou a mão dela e respondeu: "Joana, você não precisa provar nada para ninguém. Só seja você mesma. É isso que eu quero que todos vejam." Ela assentiu, tentando conter a ansiedade, mas no fundo sentia-se fortalecida pela confiança de Henrique. Ao chegarem ao restaurante, os olhares de surpresa e curiosidade foram imediatos. O recepcionista hesitou antes de levá-los até a mesa, como se tentasse entender o que Joana fazia ali.
Mas ela manteve a postura firme, consciente de que aquela noite representava mais que uma simples reunião. Sentada ao lado de Henrique, sentia-se observada e julgada, mas também determinada a ser fiel a quem ela era. Henrique fez questão de apresentar Joana aos colegas de maneira direta. Esta é Joana, uma pessoa muito especial para mim. A frase causou um silêncio momentâneo, enquanto os presentes assimilavam o impacto de sua escolha. Marcelo, um empresário conhecido pelo sarcasmo, foi o primeiro a falar. Joana, então, você também trabalha com investimentos? Joana, mantendo a calma, respondeu: invisto naquilo que o dinheiro não compra. O respeito, a honestidade e a dignidade, esses são os valores que levo comigo. As palavras de Joana foram diretas e surpreenderam a todos. Henrique, observando a reação dos amigos, sentiu um misto de orgulho e satisfação. Ele sabia que Joana falava com uma força que faltava naquela mesa. Para ele, era evidente que sua decisão estava mudando o ambiente ao seu redor. Joana, com sua simplicidade e verdade, estava mostrando o que realmente importava. Enquanto o jantar prosseguia, o ambiente permanecia tenso, mas o respeito por Joana começava a crescer. Alguns convidados, antes incomodados com sua presença, agora a olhavam com curiosidade. Henrique sentia que havia criado uma atmosfera inesperada, onde o verdadeiro valor das pessoas parecia mais importante que as aparências. Ele sabia que aquela noite estava apenas começando e que os desafios e as reflexões seriam inevitáveis. Marcelo, que continuava cético, retomou a palavra. Joana, você parece ter uma paz que muitos aqui invejariam. Mas e quanto ao desejo de conquistar, de ter mais, de ser mais? Não sente falta disso? A provocação era evidente e alguns convidados esboçaram sorrisos contidos. Joana manteve a serenidade e respondeu: conquistar é importante, mas só quando o que buscamos tem sentido. Felicidade não é ter mais, é ser mais para quem somos e para os outros. Ana Clara, que observava em silêncio, decidiu fazer uma pergunta direta. E para você, Joana, o que é essencial? A curiosidade na voz de Ana Clara mostrava que ela realmente queria entender a visão de Joana sobre a vida. Joana respirou fundo e respondeu com sinceridade: o essencial é viver em paz com a própria consciência, dona Ana. A verdadeira paz não vem do que a gente tem, mas de quem a gente escolhe ser todos os dias. As respostas de Joana começaram a provocar reflexões que cada convidado parecia evitar. Henrique sabia que muitos ali enfrentavam dilemas pessoais e arrependimentos. Ele percebia que seus amigos, acostumados a medir o sucesso pelo que tinham, estavam sendo confrontados por uma verdade mais simples e profunda. A presença de Joana os desarmava e ele sentia que uma mudança silenciosa começava a acontecer. Eduardo, um homem conhecido por sua frieza, comentou: talvez seja fácil ter paz quando se leva uma vida simples. No nosso meio, a realidade é outra. Joana olhou para ele com calma e respondeu: a vida é difícil para todos, seu Eduardo. Cada um enfrenta suas batalhas, mas o respeito e a honestidade são o que nos sustentam, independente da posição. Henrique, ao ouvir aquilo, sentiu-se mais convencido de que aquela escolha fora a melhor que fizera em anos. Henrique assistia ao diálogo em silêncio, cada vez mais admirado. Ele percebia que, com uma simplicidade quase desarmante, Joana desmontava as barreiras que seus amigos erguiam em torno de si. Para ele, era claro que a visão dela trazia uma perspectiva que faltava naquelas reuniões, sempre centradas no material e no sucesso aparente. Pela primeira vez, ele sentia que aquele jantar estava trazendo à tona algo verdadeiro. Conforme a noite avançava, Henrique via os amigos encarando o desconforto que Joana causava em cada um deles. Aquela mulher, com sua humildade e dignidade, expunha as vulnerabilidades que todos evitavam. Cada resposta de Joana era um convite a refletirem sobre o que realmente buscavam.
E Henrique sabia que, ao final daquela noite, eles jamais seriam os mesmos. Enquanto o jantar avançava, cada conversa parecia levar os convidados a uma reflexão mais profunda. Joana, com suas palavras diretas e honestas, criava um impacto inesperado naqueles que a observavam inicialmente com curiosidade e desdém. Cada resposta dela desafiava as crenças que muitos ali carregavam. E Henrique percebia que seus amigos, acostumados a medir o sucesso em cifras, estavam sendo levados a olhar para dentro de si. Ele, que também vivia com essas certezas, agora as via desmoronar diante da simplicidade de Joana. Ana Clara, que até então mantivera uma postura distante, observava Joana com um misto de admiração e nostalgia. Ao vê-la, algo nela despertava uma saudade dos momentos simples que deixara de viver ao longo dos anos, trocando-os pelo trabalho incansável. Ela decidiu se abrir um pouco mais. Joana, às vezes me pergunto se sacrifiquei as coisas erradas. Trabalhei muito para dar o melhor aos meus filhos, mas hoje sinto que perdi algo essencial. Joana a ouviu com atenção e respondeu com a voz serena: Dona Ana, o que realmente importa nunca se perde para sempre. A senhora pode reencontrar o que deixou para trás. O amor e o tempo são preciosos, e a vida sempre nos dá uma chance de resgatar o que realmente vale a pena. Essas palavras ecoaram na mente de Ana Clara, que pela primeira vez encarava o peso de suas escolhas com honestidade. Henrique, ao seu lado, percebeu o quanto a amiga estava sendo tocada pela presença de Joana. Ele sabia que Ana Clara sempre fora obcecada pelo sucesso e pela ideia de dar o melhor aos filhos, mas por trás dessa imagem escondia uma culpa que raramente admitia. O que Joana oferecia a todos ali não era uma crítica, mas uma abertura para enxergarem suas próprias verdades. Marcelo, o empresário mais competitivo do grupo, mantinha-se em silêncio, visivelmente desconcertado com as falas de Joana. Ele, que passara a vida em busca de respeito e reconhecimento, sentia-se exposto diante dela. Ao longo da noite, sua inquietação aumentava, até que finalmente ele se atreveu a questioná-la. Joana, você fala sobre dignidade e respeito, mas e quanto ao sucesso? Não sente falta de ter mais, de conquistar mais? Joana sorriu, compreendendo o peso por trás da pergunta. Seu Marcelo, ter sucesso é bom, mas desde que isso não faça a gente esquecer quem somos. A verdadeira riqueza é estar em paz com a própria consciência. A resposta deixou Marcelo sem palavras, e Henrique viu no rosto do amigo uma mistura de arrependimento e dúvida. Marcelo sempre fora visto como o símbolo do sucesso, mas ao ouvir Joana, parecia perceber que sua busca incessante talvez o estivesse afastando de algo mais importante. Aquela mulher, com sua vida simples, representava uma liberdade que ele jamais conhecera. Henrique, vendo as reações dos amigos, sentia-se cada vez mais convencido de que Joana estava trazendo uma verdade que todos ali, inclusive ele, precisavam enfrentar. Eduardo, que mantivera sua postura fria e calculista durante o jantar, também não escapava do impacto das palavras de Joana. Conhecido por nunca demonstrar vulnerabilidade, ele agora parecia refletir profundamente sobre o que ouvia. Joana, sua paz é admirável, mas o nosso mundo é diferente. As pressões, os desafios. Como alguém pode encontrar paz em meio a tanta expectativa? Joana o olhou com compreensão e respondeu: Seu Eduardo, todos enfrentamos dificuldades, mas a paz vem de dentro. É aceitar quem somos e encontrar um propósito que vai além do que os outros esperam. A resposta atingiu Eduardo como um golpe, e Henrique sabia o quanto aquelas palavras o desarmavam. Eduardo sempre buscara respeito e admiração, mas raramente parara para pensar se realmente respeitava a si mesmo. Henrique percebia que naquela noite, cada um dos convidados estava encarando algo que preferiam ignorar. Joana não trazia respostas definitivas, mas oferecia um caminho que todos precisavam descobrir por si.
Conforme o jantar prosseguia, o silêncio e os olhares revelavam que cada um estava imerso em reflexões profundas. Henrique observava os amigos e sentia-se como um espectador de suas próprias vidas. A presença de Joana havia trazido à tona verdades que, para ele, sempre estiveram ali, mas que ninguém se atrevia a admitir. Ele sabia que aquele jantar não era apenas uma reunião, mas o início de uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. Ao final da refeição, Joana foi questionada por Ana Clara novamente. Joana, para você, o que é a verdadeira felicidade? Joana refletiu por um momento antes de responder. A verdadeira felicidade é a paz de poder ser quem você realmente é, de dormir tranquila, sabendo que fez o seu melhor. Todos se calaram, absorvendo aquelas palavras como se fossem uma resposta que buscavam há tempos. Henrique percebeu que a mensagem de Joana era algo que cada um precisava levar consigo, como uma lição simples, mas profunda. A noite caminhava para o fim, mas Henrique sabia que os efeitos daquela conversa se estenderiam muito além daquele jantar. Ele, que havia convidado Joana em busca de algo diferente, agora via o impacto profundo de sua escolha. Henrique sentia que a amizade entre ele e seus amigos ganhara uma nova camada de sinceridade. E mais do que isso, ele sentia que a presença de Joana havia revelado um caminho que todos poderiam seguir. Um caminho onde o valor humano ia além das aparências e das posses. À medida que a sobremesa era servida, o jantar ganhava um clima introspectivo. Cada convidado mergulhava em reflexões silenciosas, processando as palavras de Joana que pareciam ter desarmado suas defesas. Henrique observava os amigos ao redor da mesa, ciente de que algo profundo se passava em cada um deles. Ele próprio estava impactado por aquelas conversas e sentia que sua decisão de trazer Joana ali trouxera uma verdade que há muito buscava. A presença dela parecia expor uma vulnerabilidade que todos tentavam esconder. Ana Clara, que fora tocada pelas palavras de Joana, ainda pensava na relação com seus filhos. Tantos anos de dedicação ao trabalho a afastaram das pequenas alegrias em família. E agora, ela se perguntava se fora em vão. Joana, você acredita que podemos corrigir nossos erros, mesmo depois de tanto tempo? Ana Clara perguntou, quase em um sussurro. Joana sorriu com ternura e respondeu, sempre é possível resgatar o que deixamos para trás, dona Ana. O amor é paciente, e quando buscamos de coração, ele nos acolhe. A resposta tocou Ana Clara de uma maneira profunda, e ela sentiu o coração se abrir para uma nova possibilidade. Henrique percebia que sua amiga, que sempre fora tão forte e determinada, agora revelava uma sensibilidade que raramente mostrava. Ele sabia que por trás de cada conquista havia arrependimentos e sacrifícios que ela nunca admitira. A presença de Joana parecia permitir que Ana Clara encarasse esses sentimentos sem vergonha ou medo, apenas com sinceridade. Marcelo, que até então mantivera a postura de empresário competitivo, também estava claramente abalado. O silêncio entre ele e os demais era incomum, e Henrique sabia que ele estava digerindo tudo o que ouvira. Após alguns instantes, Marcelo finalmente falou, com um tom de voz mais calmo e reflexivo. Joana, eu passei a vida em busca de respeito, mas talvez nunca tenha respeitado a mim mesmo. Como alguém aprende a se valorizar de verdade? Joana olhou para ele com empatia e respondeu, seu Marcelo, o respeito próprio vem quando somos honestos com nossos sentimentos. Quando nos aceitamos, começamos a encontrar a paz que tanto buscamos. Aquelas palavras ecoaram na mente de Marcelo. Pela primeira vez, ele sentia que o caminho para o respeito que sempre buscou não estava no reconhecimento dos outros, mas em se aceitar como era. Henrique, ao ouvir aquilo, sentiu uma sensação de alívio, como se um peso fosse retirado dos ombros de cada um ali. Ele percebia que Joana, com sua simplicidade, estava proporcionando uma libertação que todos precisavam,
mesmo sem saber. Eduardo, que sempre fora o mais racional do grupo, ainda tentava processar o impacto das conversas. Ele, que passara a vida buscando estabilidade e segurança, agora começava a questionar suas próprias escolhas. Com um tom sério, ele comentou: Joana, o mundo que vivemos é cheio de desafios, expectativas. Como é possível encontrar paz em meio a tanta pressão? Joana olhou para ele e respondeu com serenidade: A paz não vem do que está fora, seu Eduardo. Vem de dentro. Quando sabemos o que realmente importa, encontramos forças para enfrentar o que vier. A resposta de Joana atingiu Eduardo de uma forma que ele não esperava. Pela primeira vez, ele começava a perceber que a verdadeira segurança não estava nas suas conquistas materiais, mas na confiança em quem ele era. Henrique observava aquilo com gratidão, sentindo que sua escolha de trazer Joana ao jantar proporcionara uma mudança que jamais imaginara. Ele próprio estava sendo tocado por essas conversas de uma maneira que o fazia rever toda a sua vida. O jantar continuou com essa atmosfera de reflexão e autoconhecimento. Henrique, que antes via o sucesso apenas como resultado de conquistas externas, agora começava a perceber que o verdadeiro valor estava na conexão humana. Ele sabia que Joana havia mostrado a cada um deles algo que não podia ser comprado ou medido. Sua presença era um lembrete de que, por trás das posses e aparências, todos buscavam a mesma coisa: respeito, amor e paz. Enquanto conversavam, Ana Clara voltou a falar, desta vez com uma pergunta mais pessoal. Joana, você já sentiu medo de não ser suficiente, de não ter feito o bastante? Joana assentiu e respondeu com um sorriso suave. Todos nós sentimos isso em algum momento, dona Ana. Mas o importante é entender que o valor não está no que fazemos, mas em como vivemos. Quando fazemos as coisas de coração, já estamos sendo o bastante. Aquelas palavras trouxeram uma sensação de conforto a Ana Clara, que sentia que finalmente podia se perdoar por seus erros. Henrique, ao observar as expressões dos amigos, percebeu que cada um deles estava absorvendo aquelas palavras como se fossem respostas que buscavam há muito tempo. Ele sabia que, para muitos, o sucesso vinha com um preço alto, que nem sempre era fácil admitir. E naquela noite, Joana, uma mulher simples e humilde, mostrara a todos o que realmente importava. Henrique sentia-se em paz, sabendo que havia tomado a decisão certa ao convidá-la para aquela noite. Enquanto se preparavam para encerrar o jantar, Henrique olhou para Joana e sentiu uma profunda gratidão. Ela não apenas o ajudara a enfrentar o vazio que ele sentia, mas também tocara a vida dos seus amigos de uma forma que ele nunca imaginara. Ele sabia que, a partir daquela noite, todos ali levariam consigo uma parte das lições de Joana, e que, de uma forma ou de outra, suas vidas estavam mudadas para sempre. Após o jantar principal, os convidados permaneciam em silêncio, cada um mergulhado em suas próprias reflexões. Joana, com sua presença tranquila, havia desarmado a todos, trazendo à tona uma verdade que nenhum deles estava preparado para encarar: o vazio que sentiam. Henrique, observando os amigos, sentia uma sensação de alívio e admiração. Ele próprio nunca imaginara que uma noite de negócios pudesse se transformar em algo tão profundo. Ele sabia que, a partir dali, todos carregariam algo novo dentro de si. Marcelo, que sempre fora o mais arrogante e competitivo, parecia abalado. Ele encarava o prato vazio diante de si como se enxergasse, pela primeira vez, o reflexo de suas escolhas. Após longos minutos de silêncio, ele finalmente se manifestou com uma voz baixa e hesitante. Sabe, Joana, eu sempre busquei respeito dos outros, mas nunca me perguntei se eu me respeitava. Hoje me pergunto se tudo isso valeu a pena. Joana o olhou com uma expressão de empatia, entendendo o peso de suas palavras. Seu Marcelo, o respeito que procuramos nos outros só faz sentido quando nos respeitamos primeiro. Talvez seja a hora de ouvir o que você realmente deseja.
Aquelas palavras atingiram Marcelo como um golpe. Ele, que sempre valorizara o sucesso e a aprovação alheia, agora percebia que seu caminho talvez o estivesse afastando da própria paz. Henrique sabia o quanto aquela confissão significava para o amigo, que por tanto tempo construíra uma imagem de força e autossuficiência. A noite, antes carregada de superficialidades, agora mostrava-se como uma oportunidade de cura, algo que nenhum deles esperava encontrar ali. Ana Clara, que já havia se mostrado vulnerável antes, aproveitou a abertura de Marcelo para compartilhar mais de seus próprios conflitos. Eu também sacrifiquei muito pelo trabalho, pela segurança, mas a segurança do quê? Será que realmente valeu a pena? Ou será que, no fundo, tudo isso não passa de uma prisão que construí para mim mesma? Ela falava com uma voz carregada de arrependimento e Henrique sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que por trás de sua imagem forte, Ana Clara carregava uma angústia que ela mantivera em segredo por anos. Joana, com seu olhar sereno, respondeu: Dona Ana, muitas vezes buscamos segurança fora de nós, mas a verdadeira segurança está em aceitar quem somos e no amor que damos e recebemos. Não importa o que passou, o importante é o que podemos construir daqui para frente. Ana Clara assentiu, sentindo que aquelas palavras ofereciam um caminho que ela jamais considerara. Henrique percebeu que Joana, com sua simplicidade, trazia uma sabedoria que todos ali, de alguma forma, procuravam. Eduardo, sempre racional e objetivo, também parecia imerso em suas próprias reflexões. Ele, que sempre valorizara o controle e a estabilidade, agora se via questionando suas prioridades. Talvez eu tenha passado tempo demais preocupado com o que deveria ser e deixei de lado o que realmente importava, ele confessou, olhando para as próprias mãos. Sempre acreditei que o valor estava no que possuímos, mas agora me pergunto, e se o valor verdadeiro estiver em quem somos, independente do que temos? A pergunta de Eduardo gerou um silêncio profundo na mesa, enquanto cada um processava as implicações de suas palavras. Joana, mantendo seu olhar tranquilo, respondeu com uma suavidade que tocou a todos. Seu Eduardo, as posses vêm e vão, mas o que a gente carrega dentro do coração é o que nos define. Quando aprendemos a valorizar o que somos, encontramos a paz que nada pode tirar de nós. Henrique observava com emoção o impacto que as palavras de Joana provocavam em seus amigos, cada um se abrindo a uma nova visão de si mesmo. Henrique, que até então ouvira em silêncio, sentiu-se compelido a compartilhar sua própria reflexão. A verdade é que por muito tempo me senti vazio. Cada conquista parecia me afastar de quem eu realmente sou. Hoje percebo que o que sempre procurei estava aqui, nas coisas simples, nas relações verdadeiras. Ele olhou para Joana, sentindo uma gratidão profunda. Você me ajudou a enxergar isso, Joana. Obrigado por me mostrar que a felicidade não está no que temos, mas em quem escolhemos ser. Aquelas palavras emocionaram Joana, que nunca imaginara que sua presença pudesse causar um impacto tão grande. Ela sorriu com humildade e respondeu: Seu Henrique, cada um de nós carrega uma história e um valor único. O senhor e seus amigos têm tudo para viver uma vida plena, desde que escolham o que realmente importa. Henrique sentiu o peso daquelas palavras como um chamado, uma oportunidade de recomeçar. A noite seguia com uma profundidade que nenhum deles esperava. Os amigos, antes tão acostumados ao sucesso material, agora refletiam sobre suas escolhas, suas ambições e o verdadeiro significado de paz e felicidade. Henrique, olhando ao redor, sabia que cada um ali levava consigo uma nova compreensão, algo que só poderiam descobrir naquela noite. E ele próprio sentia que finalmente encontrara um propósito que transcendia tudo o que construíra até então. Para todos, a presença de Joana fora uma revelação, uma oportunidade de enxergar a vida com novos olhos.
Henrique, que começara a noite em busca de algo diferente, agora percebia que a transformação que procurava estava ali, no valor das pequenas coisas, nas relações sinceras e no respeito por si mesmo. Ele sabia que, a partir dali, todos carregariam um pedaço daquela noite em seus corações, como um lembrete de que a verdadeira riqueza está nas escolhas que fazemos e na paz que conquistamos. Nos dias que se seguiram ao jantar, as palavras de Joana continuavam a ecoar na mente de cada convidado. A presença dela trouxera uma sinceridade que há muito tempo eles não experimentavam, e cada um se via diante de reflexões e decisões que adiara por anos. Henrique sentia-se especialmente inquieto, como se uma porta tivesse se aberto, revelando que o sucesso e as conquistas que ele buscara talvez não fossem o bastante. Pela primeira vez, ele considerava a possibilidade de recomeçar, de redefinir o que realmente significava viver uma vida plena. Ana Clara, em especial, não conseguia esquecer o que Joana dissera sobre o amor e o tempo. No passado, ela sempre priorizara o trabalho, acreditando que, ao garantir segurança para a família, também estava garantindo felicidade. Mas agora, confrontada com o distanciamento dos filhos, Ana Clara percebia que havia negligenciado o lado mais importante de sua vida: estar presente. Decidida a mudar, ela reorganizou sua rotina, reservando mais tempo para os filhos e dedicando-se a criar memórias que antes negligenciara. Pela primeira vez, sentia-se leve, como se estivesse resgatando algo perdido. Marcelo, tocado pelas palavras de Joana sobre respeito próprio, começou a questionar as motivações que sempre o guiaram. Ele, que passara anos buscando reconhecimento externo, agora percebia que talvez estivesse fugindo de si mesmo. Para ele, o trabalho fora uma válvula de escape para evitar olhar para dentro e enfrentar as inseguranças que carregava. Inspirado pelo jantar, Marcelo decidiu procurar ajuda profissional, iniciando uma jornada de autoconhecimento que ele jamais imaginara. Ao encarar seus próprios medos, ele sentia que finalmente estava no caminho certo. Eduardo, que sempre fora o mais racional e pragmático do grupo, também passou a ver sua vida com outros olhos. Ao longo dos anos, ele se dedicara a acumular bens, acreditando que isso traria segurança e estabilidade. Mas as palavras de Joana o fizeram perceber que sua busca por segurança estava baseada em um medo profundo de fracassar, de não ser suficiente. Decidido a mudar, Eduardo começou a abrir espaço para experiências que não envolviam controle absoluto. Ele se permitiu ser vulnerável, a abrir-se para novas possibilidades e relações sem medo de falhar. Henrique, observando as mudanças em seus amigos, sentia-se emocionado e grato por tudo o que aquela noite proporcionara. Ele, que convidara Joana em busca de algo diferente, agora percebia que o impacto fora muito maior do que ele imaginava. Mas, ao mesmo tempo, sabia que também precisava fazer sua própria transformação. Inspirado pelo que Joana dissera sobre o valor de uma vida em paz, ele decidiu dedicar-se a um novo projeto, algo que fizesse diferença não só para ele, mas para toda a comunidade. Numa tarde ensolarada, Henrique convidou Joana para conversar. Ele havia refletido profundamente e tinha uma proposta importante para ela. Ao encontrá-la, foi direto ao ponto. Joana, quero que você me ajude a criar algo que beneficie as pessoas como você, que trazem valores verdadeiros, mas que muitas vezes são invisíveis aos olhos dos outros. A surpresa de Joana foi evidente, mas ao mesmo tempo, ela sentiu uma alegria genuína ao ouvir aquilo. Sabia que Henrique estava se propondo a algo maior e que ele realmente entendia a profundidade da proposta. A ideia de Henrique era criar o projeto Nova Esperança, um programa de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo capacitação profissional e suporte emocional. Henrique queria que o projeto fosse mais do que uma ajuda pontual.
Ele queria construir uma rede de apoio que permitisse que cada pessoa atendida encontrasse dignidade e propósito. Joana, emocionada com a proposta, aceitou imediatamente o convite para ser sua parceira. Ela sentia que sua experiência de vida e seu conhecimento das realidades que enfrentara podiam contribuir genuinamente. Com o passar dos meses, Henrique e Joana dedicaram-se intensamente ao projeto. Eles visitavam comunidades, ouviam as histórias das pessoas e desenhavam programas de apoio que atendiam às reais necessidades de cada família. Henrique, que antes focava apenas nos negócios, agora se via envolvido em uma causa que transcendia o sucesso material. Joana, com sua presença forte e inspiradora, tornou-se uma referência para todos que participavam do projeto. Ela era vista como um exemplo de resiliência e dignidade, alguém que mostrava que o valor de uma pessoa ia muito além de sua posição social. Ao ver o impacto do projeto, Henrique percebeu que finalmente encontrara um propósito maior. A presença de Joana em sua vida trouxera um significado que ele jamais imaginara. Para ele, o projeto Nova Esperança era mais do que uma iniciativa social. Era a manifestação de uma nova visão de vida, algo que ele nunca teria descoberto sozinho. Joana, por sua vez, sentia que estava realizando um sonho, usando suas experiências e sua força para ajudar quem realmente precisava. Os amigos que estiveram presentes no jantar também acompanharam o projeto e começaram a contribuir. Ana Clara organizou um evento beneficente para arrecadar fundos. Marcelo ofereceu apoio financeiro e Eduardo forneceu consultoria para a estruturação do projeto. Para cada um deles, o projeto Nova Esperança se tornara um símbolo de transformação e um lembrete constante das lições que aprenderam com Joana naquela noite. Eles sabiam que estavam unidos por algo muito maior, algo que lhes devolvia um sentido profundo de realização. Henrique, observando o crescimento do projeto e o envolvimento de cada amigo, sentia-se mais completo do que jamais se sentira. A cada sorriso, a cada história de superação, ele via a concretização de um legado que ia muito além do sucesso financeiro. Ele sabia que Joana, com sua simplicidade e sabedoria, fora o catalisador de uma mudança que impactaria não apenas suas vidas, mas também a vida de inúmeras pessoas. E por fim, ele sentia que havia encontrado a paz que tanto buscara. O projeto Nova Esperança logo ganhou visibilidade e passou a atrair pessoas de várias comunidades do Rio de Janeiro. Henrique e Joana, ao lado dos amigos que agora também participavam ativamente, passaram a dedicar tempo e recursos para que o projeto pudesse crescer de forma sustentável. A cada evento, cada curso e cada palestra, eles viam o impacto que o projeto gerava nas famílias atendidas. Henrique sentia uma alegria que nunca experimentara, uma sensação de realização que superava qualquer sucesso financeiro. Para Joana, cada história ouvida e cada pessoa impactada era um lembrete do que ela própria vivera. Ela conversava com as famílias, ajudando-as a encontrar novas perspectivas e maneiras de lidar com os desafios diários. Em cada palavra que oferecia, Joana compartilhava um pouco de sua experiência e sua resiliência, mostrando que o valor de uma pessoa nunca deve ser medido pelas posses, mas pela dignidade com que enfrenta as adversidades. E cada vez que Henrique a via em ação, ele sabia que havia encontrado nela uma verdadeira parceira. Ana Clara, que participava ativamente do projeto, agora fazia questão de levar os filhos aos eventos comunitários. Ela queria que eles conhecessem de perto a realidade de outras famílias e compreendessem o valor de compartilhar e ajudar. Pela primeira vez, Ana Clara se sentia conectada com os filhos de uma maneira autêntica, e eles passaram a admirar o trabalho que ela realizava. O brilho nos olhos deles, ao vê-la envolvida em algo tão significativo, enchia o coração de Ana Clara de um orgulho que ela jamais sentira. Marcelo, o amigo antes competitivo e ambicioso, encontrou no projeto
uma forma de redimir os erros do passado. Ele, que tanto buscara reconhecimento e status, agora sentia uma paz diferente ao contribuir para algo maior do que ele próprio. Nos eventos do projeto, ele conversava com as famílias atendidas e percebia como aquelas histórias de superação tocavam partes de si que ele havia ignorado. Aos poucos, Marcelo se tornou uma presença constante no projeto, inspirando-se na força de Joana e em tudo que ela representava. Eduardo, sempre reservado e racional, também encontrou no projeto um espaço para transformação. Ele, que antes buscava estabilidade financeira, agora via valor na instabilidade das relações humanas, na vulnerabilidade compartilhada e no amor incondicional que encontrava nas comunidades atendidas. Com o passar do tempo, Eduardo se envolveu em programas de mentoria dentro do projeto, ajudando jovens a desenvolverem habilidades e sonhos. Henrique percebia que o amigo, antes tão fechado, agora mostrava um lado sensível e generoso, algo que ele jamais esperava ver. Henrique, observando a transformação de cada amigo, sentia-se emocionado com o impacto que o projeto Nova Esperança causava, não só nas comunidades, mas também na vida de todos ao seu redor. Ele próprio passava por uma mudança profunda. Henrique, que antes vivia para acumular bens e status, agora encontrava felicidade em cada pequeno progresso das pessoas atendidas pelo projeto. Para ele, ver a alegria e a gratidão nos olhos daqueles que recebiam o apoio do projeto era mais recompensador do que qualquer prêmio ou contrato milionário. Joana, ao lado dele, era o coração pulsante do projeto. Ela, que fora convidada para um jantar de negócios sem imaginar o impacto que teria, agora era uma figura respeitada e querida por todos. As famílias a viam como uma referência, alguém que entendia suas lutas e que oferecia esperança genuína. Henrique, ao vê-la sendo reconhecida, sentia-se grato por tudo que ela representava. Ele sabia que sem Joana, o projeto Nova Esperança não seria o mesmo. Ela era a essência do que o projeto significava. No primeiro aniversário do projeto, Henrique e Joana organizaram uma grande celebração. Eles queriam que todos que participaram dessa jornada estivessem presentes, incluindo as famílias atendidas, os parceiros e, claro, os amigos que tanto contribuíram para o crescimento do projeto. No palco, Joana e Henrique discursaram juntos, agradecendo a todos e contando como aquele trabalho havia transformado suas próprias vidas. A emoção no rosto de cada um era evidente. Para muitos, aquela noite era a confirmação de que estavam no caminho certo. Ao final do evento, Henrique surpreendeu Joana ao anunciar que ela seria a diretora do projeto. A surpresa e emoção dela foram visíveis. Joana jamais imaginara que receberia um título tão significativo. Joana, você é a alma desse projeto. É você quem inspira e motiva todos nós a continuar, disse Henrique, segurando as mãos dela com firmeza. Esse projeto é tão seu quanto meu, e eu confio plenamente em você para guiá-lo. Joana aceitou a responsabilidade com humildade e gratidão, sabendo que aquele era um momento especial em sua vida. Henrique, ao lado de Joana, olhou para o público e soube que, finalmente, estava vivendo uma vida com propósito. Ele percebeu que tudo o que buscara por anos, status, sucesso, respeito, finalmente fazia sentido, mas não da forma que ele imaginara. Agora, ele entendia que o verdadeiro valor de sua vida estava em cada pessoa que ele conseguira ajudar, em cada história transformada e, principalmente, na amizade sincera que encontrara em Joana. Naquele momento, ele sentiu que encontrara a paz que tanto buscara. Enquanto a noite chegava ao fim, Henrique, Joana e todos os amigos presentes se despediram emocionados, prometendo continuar o trabalho juntos. Eles sabiam que o projeto Nova Esperança era mais do que um simples projeto social. Era um símbolo de uma nova forma de viver, de valorizar o que realmente importava.
E sob as estrelas do céu carioca, cada um deles carregava no coração a certeza de que finalmente haviam encontrado o verdadeiro sentido de suas vidas. Meses se passaram desde a celebração do primeiro ano do projeto Nova Esperança, mas o impacto que ele causava continuava a crescer. Henrique e Joana trabalhavam juntos todos os dias, dedicando-se a ampliar os recursos e o alcance do projeto. Para Henrique, cada novo desafio e cada nova conquista eram como sementes que ele plantava, sabendo que cresceriam e deixariam frutos. Ele percebia que, com o tempo, o projeto não só transformava a vida das comunidades, mas também continuava a tocar profundamente todos que se envolviam nele. Ana Clara, agora totalmente integrada ao projeto, havia se redescoberto. Ela se dedicava a organizar eventos de arrecadação de fundos, utilizando suas habilidades para o bem da comunidade. Os filhos a acompanhavam em muitas dessas atividades e o orgulho deles era visível. Pela primeira vez, Ana Clara sentia que estava transmitindo valores verdadeiros aos filhos, algo que eles levariam para a vida inteira. Ela sabia que, além do sucesso profissional, estava construindo uma conexão verdadeira com eles, um legado de amor e presença que ela jamais valorizara antes. Marcelo, que antes parecia tão distante das realidades mais simples, agora se tornara uma figura carismática dentro do projeto. Ele usava sua experiência em liderança para orientar jovens em busca de uma nova chance de vida, compartilhando histórias de superação e oferecendo suporte financeiro para programas de capacitação. Aquele homem, que um dia valorizara apenas o status e o poder, agora via o verdadeiro significado de sucesso nos olhos daqueles que ele ajudava. Ele, que antes procurava respeito fora de si, agora o encontrava em cada ato de generosidade. Eduardo também se dedicava ao projeto, mas de uma forma que surpreendia a todos. Ele, que sempre fora reservado e prático, tornara-se mentor de jovens em busca de estabilidade emocional e financeira. Durante as mentorias, ele compartilhava o que aprendera ao longo dos anos e, de maneira inesperada, também era tocado pelas histórias de superação e resiliência que os jovens traziam. Eduardo sentia que aprendera mais sobre empatia e coragem nos últimos meses do que em toda a sua vida. Henrique sabia que o amigo, antes tão racional, havia encontrado um equilíbrio que transformara sua vida de maneira profunda. Joana, agora oficialmente diretora do projeto Nova Esperança, era a personificação do valor e da força que inspirara todos eles. Todos a viam como a líder que unia o grupo e motivava as famílias atendidas a acreditarem em si mesmas. Ela continuava a frequentar as comunidades, ouvindo histórias, compartilhando suas próprias experiências e, acima de tudo, oferecendo esperança. Joana, que um dia fora vista como apenas uma empregada doméstica, agora era reconhecida por sua liderança. E todos sentiam que ela era a verdadeira essência do projeto. Para Henrique, cada dia ao lado de Joana era uma lição de humildade e crescimento. Ele sabia que o projeto não teria sentido sem ela e que sua vida jamais seria a mesma depois de conhecê-la de verdade. Henrique, que antes buscara sucesso em títulos e posses, agora encontrava paz em cada sorriso e em cada história de superação que o projeto proporcionava. Ele sentia que, finalmente, estava deixando um legado que transcendia o dinheiro e o status. Em Joana, ele encontrara não só uma amiga e parceira, mas também um exemplo de vida que ele sempre buscara. No segundo ano do projeto, Henrique e Joana organizaram uma grande conferência aberta ao público, com a presença de líderes comunitários e parceiros. Durante o evento, Joana foi chamada ao palco para falar sobre o impacto do projeto, e seu discurso emocionou a todos. Ela falou com simplicidade sobre as lutas que enfrentara e sobre o quanto aquele projeto significava para ela e para tantas outras pessoas. A vida me ensinou que o valor das pessoas não está no que elas têm, mas no que carregam no coração. Este projeto,
é a prova de que quando nos unimos com respeito e amor, podemos transformar vidas. As palavras de Joana ecoaram pelo auditório, e cada pessoa ali sentia a verdade e a força por trás de sua história. Henrique, ao ouvir o discurso, sentiu-se profundamente grato. Ele sabia que aquela jornada, que começara como um jantar de negócios, se transformara em algo que ele nunca imaginara. Henrique compreendia que o que ele e Joana haviam construído juntos era mais do que um projeto social. Era uma nova forma de viver, uma visão de mundo onde o valor humano era o verdadeiro patrimônio. Após o evento, os amigos e parceiros se reuniram para comemorar o sucesso do projeto. Todos sentiam que, além do trabalho social, estavam construindo algo que tocava diretamente suas vidas. Henrique e Joana conversavam sobre os próximos passos, sobre a expansão do projeto e sobre como poderiam alcançar ainda mais famílias. Eles estavam cheios de ideias, inspirados e motivados. Para Henrique, aquele trabalho era agora seu maior motivo de orgulho, algo que ele sabia que continuaria mesmo depois que ele partisse. A noite chegou ao fim sob o céu estrelado do Rio de Janeiro. E Henrique, Joana e os amigos se despediram com abraços e promessas de continuarem unidos. Para eles, o projeto Nova Esperança era um símbolo de transformação e um lembrete constante do que realmente importava. Eles sabiam que cada sorriso, cada vida impactada e cada história de superação era uma prova de que estavam no caminho certo. Para todos que conheceram a história de Henrique e Joana, aquele jantar que começara como uma reunião de negócios se tornara um marco de transformação pessoal e social. E no final, eles entenderam que o verdadeiro sucesso estava em reconhecer o valor de cada pessoa e em construir um legado que o tempo jamais apagaria. Sob as luzes da cidade, Henrique e Joana sabiam que haviam encontrado o verdadeiro sentido de suas vidas e que deixariam uma marca duradoura no coração de todos.